Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal. E no nosso bate-papo de hoje, eu quero mostrar para você como que o INSS calcula o valor do auxílio doença. Então, se você recebe esse valor, quer ter conhecimento de como que esse valor foi apurado, ou se você está para receber esse benefício e quer saber quanto que o INSS efetivamente vai te pagar, vem comigo nesse vídeo até o final, que você vai entender exatamente como que funciona o cálculo do valor desse benefício. E o auxílio doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária, como o próprio nome já diz, é o benefício pago pelo INSS, seja por doença ou por acidente, às pessoas que estão temporariamente incapazes para o trabalho. E nós vamos ter basicamente 3 requisitos para você ter acesso ao auxílio doença. Sendo o primeiro deles a carência, que é o número mínimo de meses que você precisa estar contribuindo para o INSS para você ter acesso a um determinado benefício. No caso do auxílio doença, a carência é de 12 meses, com exceção das doenças consideradas graves, que nesse caso é dispensado a carência. E o segundo requisito é você ter qualidade de segurado, que nada mais é do que você efetivamente estar contribuindo com o INSS. E o terceiro requisito é você estar efetivamente incapaz temporariamente para o trabalho, sendo que esse requisito ele vai ser comprovado mediante uma perícia a cargo do INSS. E aqui nós vamos ter 2 tipos de cálculo para passar para vocês. Se você reuniu os requisitos antes da reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro de 2019, a sua forma de cálculo é uma. Mas se você reunir os requisitos do auxílio-doença depois de 13 de novembro de 2019, nós já vamos ter outro critério de cálculo. Então me acompanhe aqui nesse exemplo que vocês vão entender perfeitamente como que esse cálculo é feito. Então, se a sua incapacidade foi até 12 de novembro de 2019, a regra é essa daqui, ó. O valor do auxílio-doença vai corresponder, primeiro, você vai ter que fazer uma média das 80% maiores contribuições posteriores a julho de 1994. Sobre o resultado dessas 80% maiores, você vai aplicar o percentual de 91%, sendo que desse resultado do percentual de 91%, ele é limitado à média das 12 últimas contribuições. Pessoal, essa média aqui dos 80% maiores, ela é benéfica para o segurado. Por quê? O INSS ele tira os piores, 20% piores salários de contribuição no período posterior a julho de 94. Então, nessa média aqui, vai entrar só os seus maiores salários, ok? Então, apurando essa média de 80%, vai aplicar 91%, sendo que desse resultado, ele é limitado à média das suas últimas 12 contribuições. Vamos ver um exemplo na prática para a gente entender como é que isso funciona? Vamos considerar que uma segurada, ela foi pedir o auxílio-doença e que 80% dos maiores salários de contribuição dela posteriores a julho de 94 ficou em R$ 2.500. Então, foi aplicado um percentual de 91% sobre os 2.500, deu 2.275. E que a média dos últimos 12 salários dela ficou em R$ 1.500, igual vocês estão vendo aqui. Qual vai ser o valor do auxílio-doença dela? Vai ficar no valor de R$ 1.500, não vai ser R$ 2.275. Por quê? No cálculo do auxílio-doença, ele é limitado à média dos últimos 12 salários. Então, se a média dos seus últimos 12 salários for menor do que os 91% aplicados sobre os 80%, você vai ficar com o valor da média dos últimos 12 salários. Esse critério de cálculo, pessoal, infelizmente, ele reduz muito, principalmente para aquelas pessoas que começaram, os seus últimos salários são salários baixos. Então, o valor do auxílio-doença, desde 2015 para cá, ele fica limitado à média dos últimos 12 salários. Então, nesse caso aqui dessa segurada, como a média foi R$ 1.500, ela vai receber de auxílio-doença o valor de R$ 1.500. Lembrando que o valor do auxílio-doença ele não pode ser inferior ao salário mínimo. Agora, vamos supor que você reuniu os requisitos do auxílio-doença depois da reforma da Previdência, ou seja, de 13 de novembro de 2019 em diante. Aí vai ter uma alteração pequena, mas significativa nesse critério de cálculo. Então, se você reuniu os requisitos após 13 de novembro de 2019, qual vai ser a diferença no cálculo? Porque antes aplicava-se 80%, pegava-se, na verdade, os 80% maiores salários de contribuição.
Agora, no caso, vai pegar 100% todos os salários de contribuição posteriores a julho de 94. Ou seja, se depois de julho de 94 você teve salário de contribuição, assim, considerando salários pequenos, esses valores vão entrar na média. E isso faz uma diferença muito grande, porque no cálculo da média, infelizmente, vão estar aqueles valores pequenos, e não só os valores maiores, como na regra anterior. Então, a única diferença existente da regra anterior para essa é essa questão aqui da média. Agora, a média é feita com todos os seus salários posteriores a julho de 94. Mantendo ainda a limitação dos 12 últimos salários de contribuição. Essa questão da limitação não foi alterada após a reforma da Previdência. É mantido isso. A única diferença em relação à regra anterior, repito, é que agora é 100% de todos os salários posteriores a julho de 94. Essa alteração, pessoal, contribuiu negativamente no valor do benefício. Isso daí ninguém tem dúvida. Porque uma coisa é você pegar 80% dos maiores, excluir os 20% piores, e outra coisa é você apurar uma média com 100%, com todos os salários, incluindo os piores. Então, essa regra, infelizmente, né, a reforma da Previdência trouxe uma regra que piorou o valor, né, contribuiu negativamente para o valor do benefício. Agora, se você tem dúvidas em relação ao cálculo do seu auxílio-doença, se está calculado corretamente, se o INSS efetivamente fez isso correto, o que você tem que fazer é procurar um advogado. Não tem jeito, porque o advogado vai analisar a renda mensal inicial e ver se ela foi apurada corretamente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e entendido como que é calculado o auxílio-doença. Fique com Deus, um forte abraço, se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe seu like, ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui, vocês vão ser notificados.